Oi, meu nome é Breno e eu vim falar sobre o enredo de Kimetsu no Yaiba. O enredo de Kimetsu no Yaiba gira em torno do personagem principal, Tanjiro Kamado, que é um garoto bondoso e inteligente que vive junto de sua mãe e seus irmãos, ganhando dinheiro vendendo carvão, assim como seu falecido pai. Mas certo dia, ao voltar para casa, depois de ter ido à cidade vender carvão, Tanjiro descobre que toda a sua família foi atacada por Onis, e a única sobrevivente foi sua irmã, Nezuko. E, mas mesmo assim, Nezuko acaba se tornando uma Oni. E mais surpreendentemente, ela ainda demonstra sinais de emoções e pensamentos humanos. E então Tanjiro decide se tornar um caçador de Onis. E com a ajuda de sua irmã, Nezuko, eles tentam defender todas as pessoas que eles conseguirem para ninguém passar pela situação que Tanjiro passou. E enquanto toda essa jornada, Tanjiro tenta descobrir uma forma de transformar a Nezuko em humana de volta. Olá, meu nome é Guilherme e eu vou falar um pouco sobre alguns personagens do anime Kimetsu no Yaiba. Bom, eu vou começar pelo personagem principal. O nome dele é Tanjiro Kamado e ele é um jovem gentil e que se importa muito com qualquer tipo de vida, seja esse tipo de vida humana ou um Oni. A vida dele muda drasticamente quando um Oni ataca a vila dele e mata toda a família dele. E a única sobrevivente foi a irmã dele, mas mesmo sobrevivendo, ela acabou se tornando um Oni. E agora o Tanjiro, ele busca uma forma de salvar a irmã dele, né? E para isso, ele se junta aos caçadores de Onis. O Tanjiro, ele domina duas respirações, a respiração da água, que foi desenvolvida com treinamento, e a respiração do sol, que é uma técnica ancestral de sua família. Além do Tanjiro ter um crânio muito duro, né, ele usa isso para atacar seus oponentes. É, a respiração dele, a respiração não, o olfato dele também é muito bom. Ele consegue sentir o cheiro de unis de muito longe. Então, ele tem essa respiração muito boa também. Bom, a Nezuko Kamado, ela é a irmã do Tanjiro. É, ela é uma das principais do anime e ela se tornou um Oni quando a vila dela foi atacada, onde ela foi a única sobrevivente desse ataque. Ela é uma das únicas Onis do mundo que não consome sangue humano. E por conta disso, ela repõe a energia dela dormindo. Então ela passa boa parte do tempo dela dormindo. Ela luta contra outros Onis ao lado do irmão dela. E ela tem uma força de combate incomum e ela tem um rápido poder de regeneração. Mas ao se tornar Oni, ela perdeu a capacidade de falar. Então, ela tem esse, ela tem que se comunicar por gestos, normalmente. É, Ela tem alguns outros poderes, como a manipulação do fogo, a manipulação de tamanho, que é onde ela consegue manipular o tamanho do próprio corpo, no caso. E ela usa esse poder para conseguir entrar na caixa de madeira que o Tanjiro leva. Ela diminui o tamanho dela e entra na caixa de madeira. O outro personagem também é o Zenitsu. Ele faz parte do grupo do protagonista, né? Que é o Tanjiro. E ele é um garoto bem medroso, bem covarde e tem uma fama de chorão. Além de ser bem mulherengo. E o fato dele ser bem mulherengo o levou a se endividar com uma mulher. E com isso, ele foi salvo quando o Jigoro pagou as dívidas dele. E esse Jigoro, e o Jigoro decidiu treiná-lo como um espadachim. Decidiu tornar o Zenitsu um espadachim. E após esse treinamento, né, de anos, o Zenitsu entrou para Demon Slayer Corps. E ele se tornou um caçador de Oni. E foi aí que ele conheceu o Tanjiro e a Nezuko. O Zenitsu tem a habilidade da respiração do trovão. Mas só que por conta do medo dele, ele não consegue dominá-la totalmente. Ele só consegue controlar sua respiração quando ele está, digamos que desacordado, meio inconsciente, e ele age meio que por instinto. Assim ele consegue controlar melhor a respiração dele, desenvolvendo ataques bem complexos e bem fortes. É, e ele também conta com uma ótima audição. Ele tem uma audição muito boa.
Um outro personagem principal do grupo do protagonista, que é o Tanjiro, é o Inozuki. O Inozuki, ele foi criado por javalis, né? Isso fez ele ser bastante enérgico, corajoso e muito imprudente, enérgico, imprudente, e ele usa uma máscara de javali para esconder o seu rosto, porque é um rosto bem delicado, que não combina nada com o corpo dele, o corpo dele é bem musculoso. E o Inosuke, ele tem um tato muito aguçado. Assim, ele consegue pressentir a presença de inimigos distantes. Além de ser um ótimo guerreiro, com muita flexibilidade e resistência. E ele conta com a respiração das feras. O Dio, ele é Ele é um Hashira, ele é o Hashira da água, e, ou também chamado de Pilar da Água, e ele ajuda o Tanjiro a conter o espírito de Oni da Nezuko. Ele ajuda ele a mantê-la viva, pois ele conseguiu compreender a situação da Nezuko e do Tanjiro, e ele defende eles da posição de alguns outros pilares, pois alguns outros pilares não aceitam a Nezuko estar viva pelo fato dela ser um Oni. E e é ele que leva o Tanjiro para treinar com seu antigo mestre, o Hashiro Urokodaki. É, ele é muito habilidoso, né, com uma grande velocidade e resistência, e usa a respiração da água, assim como o Tanjiro. Bom, e o último personagem é o grande antagonista desse anime, que é o Muzan Kibutsuji. Bom, ele é muito manipulador, ele é narcisista e muito cruel. Ele tem um grande complexo de superioridade em relação a qualquer outro ser vivo, e ele foi o primeiro Oni de todos. Ele se nomeou o Rei dos Demônios, e ele é o progenitor de todos os outros Onis que existem. É, Sendo capaz de transformar qualquer humano em Oni. E ele foi o grande responsável pelo massacre na vila da família do Tanjiro e da Nezuko, e ele também foi o responsável pela transformação da Nezuko. Ele tem uma gigantesca obsessão por se tornar o ser perfeito, e ele também busca conseguir superar a incapacidade de andar sob o sol, porque os Onis não conseguem, eles não resistem à luz do sol. E o Muzan, ele é muito inteligente e ele consegue assumir diferentes formas e aparências, e isso ajuda muito na hora dele fugir dos caçadores. O Muzan, ele é o Oni mais forte de todos, tem o melhor poder de regeneração. O Muzan, ele conta com 7 corações e 5 cérebros no organismo dele. Oi, eu sou o André e eu vou falar sobre a produção do anime e do mangá. Bom, o mangá de Kimetsu no Yaiba ele é um sucesso absoluto no Japão e no mundo, e acumula marcas históricas, como as mais de 100 milhões de cópias vendidas, inclusive ultrapassando o One Piece como o mangá mais vendido. A escritora e desenhista é Koyoharu Gotouge. Ela nasceu em 1989, em Fukuoka, no Japão. O fato dela ser mulher é interessante, pois seu mangá tem como foco o público masculino, e não é muito comum ver mulheres fazendo esse tipo de obra. Mas, apesar de incomum, nós temos grandes nomes femininos nesse gênero de mangá, como a autora de Fullmetal Alchemist, Hiromuro Arakawa, a de Death Note, Tsugumi Oba, e a de Inuyasha, Rumiko Takahashi. Inclusive, desculpe se eu tiver citado algum desses nomes errado. E pelo mangá ele ser escrito por uma mulher, ele é muito único na sua maneira de representar os personagens e de encarar a história. E isso por si só, com certeza, foi um dos motivos dele ter feito tanto sucesso. É até um pouco engraçado, entre aspas, porque nos primeiros volumes do mangá, principalmente, a autora ela costuma fazer comentários um pouco pessimistas, por se sentir insegura em relação à aceitação de sua obra e principalmente da sua arte. Inclusive, nesse negócio dela ficar com medo da aceitação da obra, vale lembrar que o mangá ele é de 2016, então ela não tinha ideia de que seria um sucesso. E nesses comentários que ela faz no mangá, ela também fala sobre como ela se sentia sozinha e como está melhorando aos poucos. Além de, é claro, agradecer aos fãs pelo apoio e pedir para que eles não se cansem dela.
Pois é, ela era bastante pessimista. Arte e inspiração. A arte do mangá ela é totalmente feita num processo tradicional, utilizando papel e caneta para as páginas comuns e marcadores para as coloridas. A arte de Kimetsu, no começo, ela foi muito criticada por uma minoria de pessoas, mas geralmente isso é atribuído à diferença que o traço tem comparado a outros mangás famosos. A autora, inclusive, ela ficou um pouco incomodada com isso quando o mangá começou a ser lançado, mas ela prometeu que vai continuar treinando e estudando para melhorar ainda mais seus desenhos. Inclusive, ela é uma artista até um pouco iniciante e ainda tem bastante dificuldade com o uso de caneta, segundo ela. A arte de Kimetsu no Yaiba, ela leva consigo algumas inspirações gráficas de pinturas e costumes japoneses, já que a história se passa na era Taisho, que foi um período de 1912 a 1926. Como, por exemplo, a técnica de respiração do protagonista Tanjiro, que usa a respiração de água, que tem como inspiração o famoso quadro xilogravado japonês A Grande Onda de Kanagawa, popularmente conhecido apenas como A Onda, que foi feito pelo mestre Hokusai entre 1830 e 1833. Além disso, as peças de roupa dos personagens, como os kimonos e os brincos de Tanjiro, são claramente inspirados nas roupas da época. Inclusive, os brincos eles são uma referência às cartas de Hanafuda, um jogo de cartas colecionáveis japonês. Agora falando um pouco sobre o anime ele foi feito pelo estúdio Futabo e lançado em 2019. Esse estúdio ele é muito conhecido pela sua qualidade de animação, pós-produção e principalmente de direção, lançando diversos animes extraordinários e muito famosos, como Kara no Kyoukai, Tales of Zaestria e Fate. A música da abertura, Gureng, foi feita pela artista Lisa e foi a música mais rentável no Japão em 2020 e com certeza uma das anime songs mais famosas do mundo. A animação de Kimetsu no Yaiba com certeza é o ponto forte. Com a utilização de 3D e CGI, Demon Slayer é considerado por muitos um dos animes mais bonitos de todos os tempos. Essa reputação, inclusive, levou muitas pessoas a conhecerem o mangá, fazendo ou o tornando mais famoso ainda, e ficarem ainda mais ansiosas para a segunda temporada do anime e o filme que veio em 2020. Em 2019, inclusive, ele ganhou o prêmio de anime do ano, competindo com obras igualmente incríveis, como a primeira temporada de The Promised Neverland ou Yakusoku no Neverland. Agora falando sobre os dubladores e as vozes originais. Bom, as vozes originais do anime elas são muito boas e elas combinam bastante com os personagens, mas a dublagem especificamente em português, ela é incrível. As vozes dos dubladores elas combinam muito com seus respectivos personagens, além de, é claro, o uso de gírias e expressões brasileiras, que encaixam perfeitamente no contexto, sem exagero. A dublagem, inclusive, ela costuma ser comparada a outras que ficaram muito conhecidas no Brasil também pela sua qualidade, como a dublagem de Yu Yu Hakusho e One Punch Man. Agora sobre as editoras. Kimetsu no Yaiba ele foi feito e publicado pela Shonen Jump, uma editora focada no público juvenil masculino, por isso o nome Shonen Jump. Seus capítulos eles eram lançados semanalmente na revista Weekly Shonen Jump, e reunidos, os capítulos somam 205, que posteriormente foram separados em 23 volumes tankobon, que é um estilo de publicação de mangás considerados o mais simples, que é com papel jornal, uma capa mais simples e que são, entre aspas, considerados descartáveis, que foram feitos pela editora Shueisha. E aqui no Brasil, o mangá ele é traduzido e distribuído pela editora Panini. E eu vou falar um pouco hoje sobre o filme de Kimetsu no Yaiba ou Demon Slayer, que é Mugen Train. Demon Slayer Mugen Train tá com uma nota de 8,4 de 10 no IMDb e tá com 97% no Rotten Tomatoes.
Ele estreou ano passado, no dia 16 de outubro. O diretor do filme é o Oruo Sotozaki, que também participou na produção da série animada. Bom, o elenco é composto por Bryce Papenbrook, que faz a Inozuki, o Zach Aguilar, que faz o Tanjiro, e a Erika Harlacher, que faz a Shinobu Kocho. E outros atores como Natsuki Anai, que faz o Kamado Tanjiro, e o Crispin Freeman de Yomei Imejima. Bom, o Demon Slayer Mugen Train ainda tem exibições em alguns cinemas por causa da pandemia. Muitas pessoas não puderam assistir no dia do lançamento, então alguns cinemas estão reproduzindo o filme nas telonas. E é isso. Eu não posso falar muito sobre o enredo da história porque seria spoiler. E eu sou particularmente contra spoilers, a não ser que eu não esteja ligando nem um pouco pro filme. Mas não gosto de spoilers. E eu imagino que muitas pessoas que estão aqui nos escutando hoje também não gostam. Então vou deixar só as informações técnicas sobre o filme e sobre a produção. E quem tiver curiosidade para assistir, tem sites como a Crunchyroll, que é como se fosse uma Netflix, mas só para animações desse tipo, como, sei lá, Attack on Titan, Kimetsu no Yaiba, Naruto, One Piece, essas coisas. E também tem outros sites como, sei lá, Animeflix ou Super Anime, que são sites mais de filmes online gratuito. Vai da sua preferência aí, se você quer pagar o Crunchyroll ou se você quer ir num site Tabajara para assistir. E é isso. Essa foi a minha parte e espero que tenham gostado. Desculpa alguma coisa.